Esse lamento, essa decepção, pode ser uma coisa breve, tá? Simplesmente vai te impulsionar a você se mover numa direção melhor, que você não enxerga agora, mas na hora que acontecer a espiritualidade vai te mostrar, porque vai te renovar. Te renovar muito. E esse fim, ele pode ser trágico, levando aos extremos, e isso é sobre um homem, tá? Aí esse 10 esse arcano da morte agora, por conta desse 10 de espadas, tá meio que virando para esse lado. E apontou aqui, a situação veio, né, de forma forte, na impressão psíquica, então tem que passar. Vocês vão ver, tem um homem aqui que vai desencarnar. No decorrer do tempo, essa pessoa vai começar a colocar as garrinhas para fora. Aí você vai perceber que você se envolveu com alguém que só tá querendo o teu dinheiro ou a tua segurança material. Seria mais saudável a pessoa pedir ajuda, né? Não, a pessoa tá fazendo um baita de um jogo sujo emocional aqui. Olá, Ares, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura temporal e geral para o signo de vocês. Na descrição tem tudo o que vocês precisam saber para ter melhor entendimento sobre o que vai sair aqui. Tem também a chave Pix, caso vocês sintam de realizar alguma contribuição para o canal, ajuda bastante aquele celular, agradeço desde já. E tem também o link que leva ao vídeo, onde eu falo sobre as leituras particulares para quem tiver interesse, tá? Apenas não reparem que nesse vídeo eu estou um pouquinho direto, né, sobre as condições para realizar a consulta por conta de algumas coisas, mas a consulta continua prevalecendo com educação, com calma, com tranquilidade. Então vamos lá. Laro Exu, Exu é Mojubá, Laro E Pombagira, Pombagira Mojubá, salve suas forças, Om Namah Shivaya. O que Ares precisa saber nesse momento? Bom, veio aqui você e seus amados estão seguros, Lua Nova em Câncer. É tempo para a ação. É tempo para a cura. Ares, aqui tá, o que me ressoa essas três cartas é que tá pedindo para você parar de se preocupar com alguma coisa que diz respeito aos outros. É como se você estivesse tendo algum tipo de síndrome de herói aqui, algum tipo de eu quero cuidar do outro, eu quero proteger o outro. Só que é como se você estivesse esquecendo de si. Entende? Tudo bem você se preocupar com alguém, tipo um filho, uma filha. Essa carta de Câncer, você e seus amados estão seguros, diz respeito ao amor numa forma ampla, tá? E pode incluir família aqui, ou pessoas que você se veja nessa condição de você cuida, você se sente responsável. É como dizer que independente da preocupação que essas pessoas estejam te causando, isso não deve ser um obstáculo para você cuidar de si. Então assim, se você tem que dedicar um cuidado a alguém, tome cuidado para que isso não invada a sua mente de uma forma onde você deixe de cuidar de você. Porque está pedindo aqui para você continuar agindo em nome de uma cura. Essa cura pode ser a nível psicológico, pode ser a nível de saúde, a nível mental, a nível emocional, a nível espiritual. Mas pede aqui por uma ação, por um movimento, por você agora. Um movimento para você se cuidar, um movimento para você se fazer bem, um movimento para você se curar. É como se você tivesse esquecido ou deixado de lado o tratamento de alguma enfermidade em algum nível em você. Seja essa enfermidade mental, emocional, espiritual ou física. Você também precisa de cuidado, Ares. É isso que está ressoando aqui. Você também precisa de cuidado. Então toma cuidado para que o seu comprometimento com aqueles que você ama não faça você esquecer de você. Não tá falando aqui para você deixar de lado, esquecer totalmente. Não, mas é o seguinte, não pode chegar ao ponto de fazer você se jogar de lado, se deixar para escanteio.
Se você tem que cuidar de pessoas aqui, se sente responsável por pessoas, você precisa estar forte para isso, você precisa estar bem para isso. Então entenda a necessidade de cuidar de si, de se tornar forte, ficar bem, para que estando bem você consiga cuidar do outro. Então vamos lá, o que mais Áries precisa saber nesse momento? Pajem de ouros. Cinco de copas. Cavaleiro de copas. Olha, isso daqui não é uma... Tá. Eu vou clarear pelo Lenormand melhor. Isso está positivo para Áries, né? Me confirme, por favor, se está positivo para Áries. Se é bom para Áries. Sim. Veio a carta da criança fala de um novo capítulo também. Áries, é o seguinte, sabe quando colocam que Deus escreve certo por linhas tortas? Ou tem o conceito de bênção disfarçada? Parece que tem algo aqui que vai dar errado, mas é porque esse dar errado, essa frustração, é o que vai te impulsionar a te liberar um estado emocional teu melhor ainda, por onde você se renova. É muito difícil, por exemplo, você compreender o seu psicológico se você fica focando só no que acontece e não entende que cada coisa que acontece te leva a outro ponto. E que a nossa tendência é sempre a autossuperação, é sempre a evolução, né? Então, por exemplo, quantas vezes na vida isso aconteceu com você, ou você viu isso acontecer com pessoas? Quem assiste novelas e séries e filmes vê isso sendo reproduzido constantemente, mas isso é uma coisa da vida. Quantas vezes não é uma decepção ou um lamento que te dá aquela balançada, aquela chacoalhada que faz depois você desenvolver um estado muito melhor? Entende? Por exemplo, pode até ser isso daqui que eu vou falar é um exemplo que veio na mente, mas isso pode até ser de verdade o que vai acontecer com alguns, né? Imagina que o teu mentor, o teu guardião, o teu anjo da guarda, a tua espiritualidade sabe que ali na frente tem uma nova vida para você, a nível de prosperidade. Uma nova vida material. Só que a tua espiritualidade sabe também que a tua mente não está aberta o suficiente para enxergar o caminho que vai te levar até ali. A tua mente não está preparada, não tem a maturidade, não tem a plasticidade neural, psicológica. A tua mente não está preparada para observar o caminho dessa riqueza que é para você. Né? Porque a tua mente está focada dentro do conforto, dentro do que é conhecido, dentro daquilo que você já sabe fazer. E aquilo que te leva para a prosperidade, para um novo capítulo, a tua mente não está aberta para ver isso. Aí é como se a tua espiritualidade fizesse você se frustrar dentro disso que é confortável, porque essa é a frustração que vai dar o choque, o impacto, que vai te abrir para apreciar de uma forma positiva o novo caminho de prosperidade, entende? É meio que um truque do espiritual de vocês aqui. É meio que um truque do espiritual de vocês. É meio como se Deus, a espiritualidade, estivesse usando algum nível até de sofrimento, mas porque esse sofrimento ele vai quebrar uma limitação, ele vai expurgar e ele vai te forçar a se abrir para uma nova possibilidade de prosperidade, entende? E assim, isso vai vir dentro do caminho de trabalho, vai vir dentro do caminho profissional, tá? Tem esse 5 de copas. Ou seja, dentro do caminho profissional vem um 5 de copas.
Ou seja, uma frustração, algo que você já conhece, que você já sabe fazer, algo que você já está trabalhando, tende a não dar certo. Só que esse não dar certo, por mais que venha um lamento inicial ali, é que vai fazer você se levantar com ânimo para uma outra direção, que vai ser mostrada. O seu movimento ele não para aqui, o seu movimento profissional. Pelo contrário, esse lamento, essa decepção, pode ser uma coisa breve, tá? Simplesmente vai te impulsionar a você se mover numa direção melhor, que você não enxerga agora, mas na hora que acontecer a espiritualidade vai te mostrar, porque vai te renovar. Te renovar muito. Você tem arianos aí que vocês estão protelando, deixando de lado a entrada num novo caminho profissional para ficarem no costumeiro. Não posso dizer que é para todos, mas para alguns pode ser que a espiritualidade realmente... Pode ser que você venha se frustrar nesse já conhecido, nesse costumeiro, para conseguir perceber que o outro caminho que você está deixando de lado é realmente valioso. Tá, tem essa mensagem aqui. Não é uma mensagem ruim, simplesmente você vai conseguir uma renovação de vida material aqui, de uma renovação de uma vida profissional, através de uma espetada, tá? Que pode ser um pouco desconfortável no começo. Mas é ela que te leva para o outro lado. 10 de espadas. Rei de espadas e o arcano da morte. Tem arianos aqui que vocês estão vivendo alguma situação que vocês observam isso como uma bagunça, tá? Vocês podem estar vivendo alguma situação que vocês observam isso como uma bagunça quando o assunto é a certeza sobre algo. Porque tá dando muita dor de cabeça aqui. Tentar entender alguma coisa, tentar criar a certeza sobre alguma coisa. E esse 10 de espadas com esse rei de espadas, ele tá me trazendo um fim aqui, que ele tende a ser tumultuoso, mas é o fim total, de alguma espécie de sofrimento nesse sentido. Né? A incerteza, o não ter a clareza sobre algo, traz muito sofrimento, e isso vai acabar. No 10 de espadas acaba. A lucidez vai se fazer totalmente. A situação vai ficar totalmente clara. Totalmente clara. E com o arcano da morte vai se encerrar de vez. Então não sei que assunto é esse. Mas tem tá dando uma atmosfera de... Como que é, gente? Bagunça de informações, tá? Bagunça de informações, bagunça de versões. Se nesse assunto tem várias pessoas querendo ficarem certas, são várias versões dentro desse assunto a ser trabalhadas, a serem observadas, junto com a sua. E esse estresse todo de não chegar a uma clareza traz sofrimento vai acabar. O que é verdade vai ficar claro, o que tiver que ser cortado vai ficar claro, mentiras vão ser reveladas. A lucidez vai dominar essa situação, tá? E esse assunto ele vai se encerrar de forma definitiva, tipo, não vai mais continuar bagunça nenhuma aqui. Outra mensagem que tá abrindo aqui, tá? E assim, eu não toco tanto em ponto de desencarne no tarô, porque o tarô raramente ele toca nisso. O tarô toca nisso? Toca. Dependendo da combinação de cartas, toca. Tá? Não é sempre, não é algo costumeiro. E a intuição tem que gritar para isso, é o que está falando aqui. Tem um homem aqui, que assim, gente, vai, tá? Só que não tá abrindo o motivo. Não tá abrindo o motivo. O que dá pra gente entender é que é um homem muito frio. Esse 10 de espadas traz uma questão de negatividade.
Pode ter alguma coisa nesse homem relacionada à manipulação mental, um homem que tenta manipular informações, distorcer informações. Ele usa da superioridade, da frieza mental dele, do calculismo dele para deixar as informações de uma situação totalmente favoráveis a ele. Esse 10 de espadas ele está trazendo o desencarne, tá? O arcano da morte no tarô, ele não traz o desencarne, ele não fala disso exatamente, por mais que o nome seja a morte. O que traz a carta do tarô que realmente está muito ligada a um desencarne é o 10 de espadas. Porque fala de um fim, e esse fim ele pode ser trágico, levando aos extremos, e isso é sobre um homem, tá? Aí esse arcano da morte agora, por conta desse 10 de espadas, tá meio que virando para esse lado. E apontou aqui, a situação veio, né, de forma forte, na impressão psíquica, então tem que passar. Vocês vão ver, tem um homem aqui que vai desencarnar. Fale mais sobre isso. Rainha de Ouros, isso pode estar ligado a dinheiro, tá? Isso pode estar ligado a dinheiro. A situação na qual esse homem desencarna envolve alguma questão relacionada a dinheiro, a riqueza, a segurança material. É um homem próspero, tá? É um homem próspero que tem dinheiro. E com a roda da fortuna e o 8 de paus é uma coisa meio que inesperada aqui, tá? O que dá para entender, esse homem ele tá numa atmosfera, num ambiente de riqueza material, ele tá num ambiente muito próspero, ele pode ter até muita segurança de vida, tá? Como se fosse um homem que tem tudo garantido. Essa Rainha de Ouros está me trazendo mais uma questão desse homem, ele viver uma vida como se fosse uma vida garantida, tipo. E pode ser até por isso que ele tenha muita frieza dentro de si. Só que algum jogo vira aqui, com a roda da fortuna 8 de paus de forma muito rápida e é inesperado. Enfim. Por que vocês merecem receber essa informação? Não sei. Mas não absorvam só porque sentiram que talvez pode servir. Não deixa de ser uma leitura geral, tá? O que você pode fazer é simplesmente observar a situação. Para quem é isso daqui, vocês vão ver acontecer. O que mais Ares precisa saber? Nove de paus. Nossa. Rainha de copas. Cinco de ouros. Ares, tem uma atmosfera de insistência aqui, que você tem que tomar muito cuidado, tá? Tem uma atmosfera de insistência que você tem que tomar muito cuidado, porque tá me abrindo duas possibilidades aqui, e para quem vai viver isso, ou está vivendo já, aqui você já está vivendo. Tem uma sensação de presente aqui. Para quem tá vivendo isso, mas não impede que você tenha que tomar cuidado, tá? Porque se aparecer uma pessoa assim, fica esperto, esperta. Mas tem uma atmosfera de insistência aqui, e é de alguma pessoa sobre você, tá? Alguma questão de alguém forçando aqui uma questão emocional com você. Mas que com 5 de ouros, isso traz uma perda. Para alguns traz uma perda, para outros você deve ficar aberto para a possibilidade sem interesse. Quais as duas mensagens que abre aqui? Primeiro,
Alguém pode tentar te manipular a nível emocional, criando algum tipo de identificação, sabe? Tem um nome para isso, é como se a pessoa fizesse algum tipo de jogo de espelhamento aqui. O que é um jogo de espelhamento? É basicamente quando a pessoa começa a tentar plantar na tua cabeça, colocar no teu cérebro sinais e gatilhos para você sim para gerar uma conexão com você. Exemplo prático de como isso acontece. Vamos supor que a pessoa percebe que você tem uma determinada cor preferida, que em muitos objetos no teu dia a dia, na tua casa, aquela cor está presente. Aí essa pessoa começa a se vestir dessas cores, ela começa a usar coisa com essas cores, entende? Tem um assunto que você gosta, de repente essa pessoa começa a falar totalmente sobre isso, de uma forma muito assim, sabe? Essa coisa de fazer você se enxergar nessa pessoa. E isso pode acontecer naturalmente. Quando acontece naturalmente, ok. O problema aqui é que alguém está montando isso. Quando alguém monta isso, a pessoa monta isso para manipular. É jogo de espelhamento o nome disso, tá? É um jogo de espelhamento para você se ver na pessoa, e assim você se vendo na pessoa, automaticamente vai gerar na sua mente, no seu cérebro, uma sensação de que você está num terreno seguro, conhecido, vai gerar intimidade. Entende? É como se a pessoa estivesse insistentemente trabalhando nessa coisa de espelhamento aqui. Tá? Só que, para alguns, isso é para te trazer uma perda, o envolvimento com essa pessoa te traz uma perda, porque na hora que você cria uma intimidade aqui, você vai ter aspectos e comportamentos dessa pessoa que vão te conduzir a algum problema financeiro e material, e para outros é uma pessoa que está agindo assim por interesse. Para outros, ou seja, você pode ter alguma coisa aqui, você pode ter uma vantagem, uma segurança material, uma segurança profissional, e a pessoa está meio que criando esse jogo de espelhamento para ter um relacionamento com você, mas exclusivamente, a pessoa está focando exclusivamente no que você oferece a nível financeiro. No decorrer do tempo, essa pessoa vai começar a colocar as garrinhas para fora. Aí você vai perceber que você se envolveu com alguém que só está querendo o teu dinheiro ou a tua segurança material. Seria mais saudável a pessoa pedir ajuda, né? Não, a pessoa está fazendo um baita de um jogo sujo emocional aqui. Não fiquem espertos e espertas. O que mais Áries precisa saber? Agora sim. Tem outra mensagem ainda. Deixa eu tirar essa. Rei de Ouros. Página de Copas. O Diabo. Nessas cartas ainda, Nova de Paus, Rainha de Copas e 5 de Ouros, ainda abriu outra mensagem. Se você estiver insistindo, se você, ariano ou ariana, estiver insistindo em alguma situação emocional aqui, que assim, você está tendo que forçar isso. Não está rolando de forma natural. Você está tendo que forçar. E não estou falando que você está forçando porque você é uma pessoa ruim, ou porque você é uma pessoa enchedora de saco, perseguidora. Não é isso. Às vezes você pode estar aqui não querendo aceitar que algo não vai dar certo, você não está aceitando sinais que estão sendo dados, está sendo ignorado. Ou o universo está criando situações para afastar você de alguém, levantando a bandeira vermelha e você está ali. Né? Tentando fazer a situação emocional dar certo, o vínculo emocional dar certo. Se você continuar insistindo nisso, você vai ter perda também, tá? Então aqui a mensagem se resume a perdas, ou seja, ou alguém está te manipulando emocionalmente e você deve tomar cuidado com isso, né? Identificar logo essa manipulação emocional, porque essa pessoa te conduz a um erro fazendo você ter perdas, ou para outros,
a pessoa é interesseira, e para outros, toma cuidado com uma insistência em estar lutando por alguém aqui, que o negócio não vai dar bom, você vai acabar saindo perdendo nisso, tá? Agora, Rei de Ouros com Pajem de Copas e o Diabo, se preparem. Aqui tá positivo, tá? Tá muito positivo. Até o Diabo. Áries, tem uma riqueza chegando para você. É muito dinheiro. Isso, o muito dinheiro para cada um é algo totalmente diferente. Para alguns, muito dinheiro é R$1.000, para outros é 3.000, para outros é 10.000, para outros muito dinheiro é 50.000, para outros muito dinheiro é 100.000. Vai depender do padrão de quem vai viver isso daqui, tá? É aquilo que é muito dinheiro para você, não num consenso comum. Se você for pegar no consenso comum, como a maioria do Brasil é pobre, então qualquer R$1.000 é riqueza, né? Então, veja aí, dentro daquilo que é dinheiro para você. Se o que é muito dinheiro para você é 1.000, vai ser isso. Se o que é muito dinheiro para você é 5.000, vai ser isso. Se é mais, é isso. Eu sei que aqui com o Rei de Ouros, gente, tem prazer, tá? E eu tô sentindo dinheiro nesse Rei de Ouros. Eu tô sentindo dinheiro. Não sei por que caminho vem, mas eu tô sentindo dinheiro. Você por cima da carne seca aqui, você no poder. Você no poder. Você vai conseguir alguma coisa relacionada no dinheiro que vai fazer você sentir no poder aqui, tá? E assim, vai te satisfazer emocionalmente, porque isso daqui vai te dar a condição de realizar algum desejo que preenche muito o seu coração, tá? Esse diabo, ele tá como um simbolismo aqui de você reinando sobre os desejos, não de você escravo nos desejos. Nessa mensagem, você não tá aqui como escravo do desejo. Você tá aqui, ó, no próprio diabo, como aquele que domina, que entende, que tem a sabedoria e que consegue controlar e usufruir disso, né? Então eu não sei o que é que você tá precisando aí, se você tá precisando realizar algo para se sentir feliz. Você está precisando realizar alguma coisa para se sentir feliz materialmente. Você vai conseguir com esse Rei de Ouros. Você vai conseguir. Outra mensagem que abriu aqui. Se preparem para um homem rico, um homem próspero. Esse homem vai bater os requisitos para você entender que ele é uma pessoa muito próspera. Esse homem, ele vai aparecer na tua vida e vai cair de paixão e de amor por você, tá? Assim, naturalmente amarrado, vamos colocar assim, né? Não é uma amarração artificial, é uma coisa natural. É como se você tivesse características que fazem com que os impulsos, os instintos e os desejos relacionados ao romance nesse homem ficassem totalmente favoráveis, direcionados a você. Gente, aqui é basicamente... Vocês vão ter um homem caído por vocês aí. E é um homem muito próspero, tá? É um homem muito próspero. Aí saibam ter sabedoria para lidar com isso, tá? Porque eu só tô colocando aqui que o homem é próspero porque veio um Rei de Ouros. Não é para incentivar nenhum interesse da tua parte. Tanto que aqui alguns de vocês já estão sendo vítimas de gente interesseira, né? A questão aqui é que calha de a pessoa que vai querer você de verdade, a pessoa que vai olhar pra você assim, tipo, vai querer você pra vida, acaba calhando de ser uma pessoa com muito dinheiro, com muito poder material, tá? E só você sabe porque é importante você saber disso aqui. Bom, Áries, essa foi a leitura de vocês, espero ter ajudado de alguma forma, pela energia e pela atenção. Gratidão.